Então, pessoal, mais uma vez um alerta sobre as baterias de lítio. Nós sabemos que estamos cercados, né, de materiais com componente lítio, né, e muitos desses materiais eles são descartados na natureza e tem que se fazer o risco de impacto ambiental desses materiais, né. O que acontece? As empresas que fornecem essas maquininhas de cartão, que tem de milhões delas, ela tem o seu sistema de entrega, né? Algumas dessas baterias são parecidas com as baterias de celular e outras são parecidas com aquelas baterias de luz de emergência, que são baterias de lítio, de íons de lítio, né? Que pode, se romperem ou sofrerem sobrecarga, né? Sofrendo sobrecarga ou havendo um rompimento dessas baterias, ela tem combustão instantânea. E o que acontece? Algumas empresas, né, elas têm os centros comerciais aí no centro da cidade e você tem a garagem subterrânea e você encontra às vezes nessas garagens, os bombeiros civis têm que estar em alerta para verificar sempre as áreas onde tem as motos, né, pelo número de motos elétricas que nós temos e também as motos comuns de combustível, né. E geralmente se encontra dessas baterias ou porque cai do bolso do funcionário ou porque são descartados no canto, né? Então, às vezes, o funcionário está com uma bateria ruim e ele pensa que pode descartar ali naquele ambiente. Sendo que, se, por exemplo, uma bateria dessa cair no chão e ficar próxima de moto e uma moto com peso passar por cima dessa bateria, pode haver um rompimento dela, né? Com esse rompimento, acontece um princípio de incêndio, um material classe D, pirofórico, né, que queima, que tem uma combustão instantânea, não precisa de uma fonte de calor, né, para poder ela pegar fogo. E ali é só ter alguma outra moto, algum pouco de combustível, alguma coisa que possa dar continuidade para a gente ter uma reação em cadeia, né. Então, o que está acontecendo no mundo hoje é que você encontra desse material em todos os cantos. Eu já falei do risco desse material nos fones de ouvido, né, sem fio. Esses fones de ouvido podem ser mastigados pelas crianças, pode ser engolido. Essas baterias 2030, 2080, 2035, que são aquelas baterias de aparelho de pressão, também são de lítio, né? Aquelas tipo moeda. Se uma criança engolir aquilo, tem que se levar imediatamente para o médico, porque o suco gástrico vai começar a entrar em contato com aquele material que vai começar a fazer uma queimação no estômago daquela criança, né? Então, o problema é que às vezes os pais só vão detectar isso tarde demais. Então, o que a gente precisa fazer, né? Manter a distância sempre desse material de crianças, manter muito as crianças desse material. Já não basta deixarmos os carregadores ligados nas tomadas, né, para ter aquela pressa para carregar, né, aquela carga imediata, e a criança botar aquele carregador na boca. A criança pega aquela pontinha no carregador e põe na boca. E isso pode fazer que aquela criança leve uma descarga elétrica, dependendo da situação, tá? Mesmo que não tenha muita energia, existem condições que a gente já viu que podem existir, né, problema nesse sentido. E criança muito pequenininha não suporta, né, choque como um adulto. E o choque pode causar diversos problemas, né? Alteração da frequência cardíaca, modificação do ritmo, parada cardiorrespiratória, né? Todo o procedimento que é ensinado na internet de socorro, quando se para de respirar, o protocolo a ser seguido é de parada cardiorrespiratória. O jogador de futebol lá, o goleiro, tomou uma bolada, o coração dele, ele levou uma bolada no peito, no momento em que o coração está em uma, né, ou está inflado, ou está inflando, ou está desinflando, né? Tá ali, dependendo da situação, você vai ter uma parada cardiorrespiratória. Parada cardiorrespiratória, procedimento, massagem cardíaca, reanimação cardiopulmonar. Então, muitas vezes as pessoas ensinam: o cara teve uma convulsão, faz isso, né? Acabou a convulsão, ó, mantém a cabeça dele aqui protegida, né?
palma da mão aberta se não tiver nada para colocar, só controlando para que a cabeça não bata forte no chão. Passou a convulsão, lateralizou a vítima, né, para que aquela vítima possa sair a saliva, né, a abertura das vias aéreas e tal. Só que existem casos em que a pessoa entra em parada cardiorrespiratória e até morre. E ali a pessoa só te ensina metade do serviço. E se não der certo? Ah, mas você desengaja a criança assim, com uma manobra de tapotagem, você desengaja o adulto com engajo total com a manobra de Heimlich, mas e quando não dá certo? Protocolo de parada cardiorrespiratória. Parou de respirar, o protocolo é PCR, RCP, reanimação cardiopulmonar, compressões diretas, né, eficientes, dando aquele, como é que eu posso dizer, o afundamento e o retorno do tórax tem que ser feito de forma eficiente, no tempo eficiente, de 100 a 120 por minuto é uma frequência. Não quer dizer que você vai fazer de 100 a 120. Ininterruptas essas reanimações até a chegada do SAMU. Né? Os braços estendidos, peso do corpo sobre a vítima e acima do apêndice tifoide, né? 2 dedos acima do apêndice tifoide, né? Você vai fazer a reanimação, vai começar as compressões. Até um leigo vai ser instruído pelo SAMU, né? Ligou para o SAMU vai instruir como se é feito o tempo. Até o leigo pode salvar uma vida. Né? Então, nós precisamos ficar muito atentos a esse tipo de material que está sendo lançado a uma quantidade absurda, né? E não tem um setor de coleta. Esses setores de coleta precisam ser a céu aberto, né? Eles não podem ser, se eles forem em ambiente fechado, já falei sobre autorizadas que recolhem baterias de notebook, tablet, né? Principalmente de tablet, que é aquela que fica bem estufada. O tablet está estufado, não sei o que está acontecendo, não consigo fechar a tampa. O celular está estufado, sofreu uma sobrecarga. Essa bateria ela está a ponto de explodir na tua cara. Então tem que ser descartada. Mas aí o cara vai fazer o quê? Joga no lixo comum. E aí um cara lá no lixão ou até o gari, quando vai recolher, pode sofrer uma queimadura com aquele material que pode explodir na cara dele. No momento que jogar no caminhão de lixo, ele vai ser esmagado ali. Chegou lá no lixão, não está esmagado ainda, mas quando soltar aquele material, alguém for pegar o lixo, pode estourar na cara da pessoa. E pior, no lixão a gente sabe que saem os gases de metano ali, né, por conta da quantidade de lixo enterrado, pode causar uma explosão no lixão. Então, como diz o ditado, né, como diz o preço do cuidado é a eterna vigilância. Né? Você tem que estar sempre prevenindo para que não aconteçam as coisas graves. É igual indústria, né? Nós temos incêndios de grande magnitude, né? Então, o preço do cuidado é a eterna vigilância. A prevenção é o primeiro elemento a ser pensado, porque ela tem que ser algo de excelência. Existem coisas que não foram feitas para dar errado, elas precisam dar certo. Então, você tem um protocolo de emergência para casos extremos. O problema é que você tem um técnico de segurança do trabalho e você tem a empresa que às vezes resiste ao entendimento do técnico. O técnico é um cara enjoado porque ele está sendo responsabilizado por tudo que tem numa edificação, numa empresa, numa indústria, né? Tudo vai ser jogado em cima da conta dele, ele vai tirar o dele da reta, ele vai mandar para os gestores da empresa, os diretores, que está acontecendo aquilo e ele precisa ser ousado, mas ele precisa ser respeitado. O problema é que começam a atropelar as demandas de um técnico de segurança do trabalho, as demandas de um bombeiro civil, né? Se a gente tem muito problema disso. Você chega em certos lugares, tem um bombeiro civil, o cara está fazendo um serviço em altura, não tem equipamento, não tem NR35, a empresa não exige que tenha, aí quando cai de cabeça no chão, a culpa é do bombeiro. O bombeiro tinha que estar lá vendo, o bombeiro tinha que ter colocado o equipamento, né? O talabarte, o colete, o trava-queda, o mosquetão, tinha que ter feito tudo ali. Negativo.
As exigências precisam vir dos gestores. Imagina, se no shopping alguém for fazer um serviço em altura dentro de uma loja, ele precisa ter o funcionário que vai fazer, executar e apresentar a RT de trabalho, ele precisa ter essa capacidade de trabalhar em altura. Acima de 2 metros de altura, é um serviço em altura, ele tem que estar com todo equipamento, com óculos, capacete, né? E ser acompanhado. Serviços em altura não são feitos sem acompanhamento. Se o cara está fazendo um serviço na alta da madrugada, lá em cima da escada, todo equipado, leva uma descarga elétrica, desmaia, a escada cai e ele fica pendurado. Morre por suspensão inerte. As articulações presas ao cinto, a corrente sanguínea do cara para e o cara morre. O cara sofreu um mal súbito, mas voltou. Está preso no cinto, não tem ninguém que ele possa pedir ajuda. Está sozinho no lugar. Né? Então, tipo assim, o cara pode ser o profissional que for. Existem fatores que ocorrem, circunstâncias que o seu corpo não está preparado. Você pode ser o maior profissional. Você pode andar em cima das estruturas, mas um dia você pode passar mal e perder o controle do seu corpo, da sua máquina e despencar lá de cima. Você pode ser um profissional bom e morto. Por isso que existem coisas feitas à prova de idiotas, né? Pô, mas não era para o cara botar a criança dentro da máquina de lavar industrial. Sim, não era. Mas era para se pensar que ia assistir um doido que ia fazer uma porcaria dessa. E por isso tem que ter uma botoeira, né? Que é aquele botão do pânico que você aperta, né? Ele desarma todo o quadro elétrico. E não ficar desesperado aí para saber aonde que desliga a energia quando acontece uma coisa tão ignorante, tão idiota. As crianças estão morrendo por conta de um carocinho de uva. Né? Um carocinho de uva mata uma criança. Os pais estão muito afundados no telefone celular e estão esquecendo as crianças. Então as crianças estão correndo enorme risco. É fogão, é criança sendo queimada porque mexe na panela, a criança não sabe. Você é responsável. Sabe? A criança não sabe. Deixa a criança esparramada, daqui a pouco ele está no meio da rua, daqui a pouco o carro está passando. Já o pai, às vezes atencioso, perde seu filho. Teve um cara no restaurante, por um instante, que ele foi pagar uma conta, a criança saiu e do lado de fora do restaurante já era um estacionamento. Cara, o cara que estava dirigindo não teve nem chance. A criança passou por todo mundo, saiu, o carro atropelou. Isso não foi a primeira vez que aconteceu, são várias e várias vezes. Esses dias eu vi uma pessoa andando com aquele limitador, né? Que é um coletinho que a criança tem. Cara, aquilo ali é bacana, porque a criança não vai longe. Mesmo você se distrai, mas a criança, ela vai sentar aí, ela vai chamar a tua atenção. Eu achei bacana aquilo ali. Eu achei bacana. Embora às vezes pode passar alguém correndo, levar aquela correntinha lá e acabar derrubando a criança, também pode acontecer. Então, a questão é atenção máxima. A criança encosta a mão em coisas que tem energia, ela não tem noção. Mete a mão no extintor, bate no extintor, o extintor não foi feito para bater. Você dá um soquinho no extintor, dependendo das condições dele, ele pode soltar, né, os componentes ali do gatilho, né? Então, tem que existir uma competência por parte dos pais e não se distrair tanto a ponto de esquecer os seus filhos, né, com tantos riscos que nós temos hoje em dia nos cercando. A nossa casa é uma bomba relógio. É celular com bateria de lítio, é notebook com bateria de lítio, é aparelho de pressão com bateria de lítio, é uma série de coisas. É pilha que a criança pode botar na boca, é engasgo, né? Nós temos a Lei Lucas aí, um menininho que morreu na escola, engasgado com um sanduíche, porque os professores não conseguiram, não souberam o que fazer, né? Então não sabiam ali os procedimentos para desengasgar uma criança. Hoje em dia a Lei Lucas não funciona nas escolas. Em algumas escolas ainda tem essa aplicação, principalmente algumas particulares. Mas nós temos um monte de prevencionista. Por exemplo, bombeiro civil, o curso de bombeiro civil são 80 horas. Ah, mas é um curso de poucas horas. Mas ele está capacitado a salvar uma vida. Por N situações. Ah, mas o curso é poucas horas. Sim, a pessoa pode se especializar em mais um pouquinho.
Mas o curso básico já capacita o cara que prestou atenção nas aulas a socorrer. Ele entende primeiros socorros, ele entende princípio de incêndio, combate a incêndio, ele entende. Mesmo que o mínimo, ele não é um leigo. Às vezes tentam descredibilizar, mas o curso é poucas horas. Sim, é poucas horas, principalmente para quem não prestou atenção nas aulas. Mas o curso dá a condição do cara, não que seja, que deveria ser só isso. Pode se complementar mais horas, né? Mais outros estudos, né? Para agregar, socorrista. Você tem curso de NR10, a parte elétrica é muito importante para o bombeiro saber, elevadores, escada rolante. Tem uma série de aprendizados que ele pode ter. Mas o básico já dá condições para que ele possa socorrer. Né? Para alguns lugares ele trabalha de boa. Não tem como pegar o cara que tem nível básico e jogar no industrial, porque ali já é um risco mais elevado. O cara tem que ter uma série de preparo. Não é qualquer pessoa que pode trabalhar com esse tipo de coisa. A pessoa que é muito mais brincadeira boba, não leva as coisas a sério, né? Não tem controle do seu comportamento, pode colocar em risco uma fábrica. Porque tem gente, você sabe, que tem uma brincadeirinha boba, né? E entra sério na empresa, mas com o tempo, ganha tempo de casa, começa uma espalhaçadinha, deixa de fazer suas rondas, deixa de fazer as suas vistorias, acha que está se dando bem. Aí quando acontece, ele só vai ser demitido. E as vidas? E a indústria que ele jogou por terra? Então, a profissão é uma coisa muito séria. Você não pode deixar de fazer suas rondas. Você não pode deixar de olhar as coisas, de questionar certas coisas. É uma profissão séria. Tem que verificar o gás? Tem que verificar o gás. Vai que no dia que você não vê, acontece ali um vazamento e uma explosão. Tem que ver. Tem que estar atento. Mas tem gente que tudo que faz é de qualquer maneira, cara. Tudo que faz é de lambrecado, né? E aí, mano, um dia dá ruim. O ruim é quando o cara faz a cagada e ainda respinga no plantão do outro que não tem nada a ver, né? Então, gente, se tivermos uma equipe prevencionista, um vai ajudar o outro, um vai conseguir manter o outro bem. E o dia que acontecer um sinistro grave, vai ser minimizado esses problemas, né?